Muitas pessoas têm certeza de que vão escapar de tudo, sentem-se invulneráveis, mas cedo ou tarde tudo acaba, e nem sempre é bom. O engano e a traição sempre carregam apenas um aspecto negativo. É uma pena que poucas pessoas entendam isso. A gênese deste conto remonta ao ensino médio, embora não tenha havido muita excitação durante aqueles anos. Nossa cidade ostentava 3 escolas de ensino fundamental, abrangendo do jardim de infância até a 5ª série, e 2 escolas de ensino médio, abrangendo da 6ª à 8ª série. No entanto, havia apenas uma única escola de ensino médio onde os alunos da 9ª à 12ª série se reuniam. Ao entrar na 9ª série, encontrei uma multidão de rostos desconhecidos, incluindo um que deixou uma marca indelével, Nancy Wilde. Você se lembra daquele momento em que você pôs os olhos em seu primeiro amor, ou pelo menos esperava que eles estivessem? Bem, Nancy me cativou instantaneamente. Eu gravitei em direção a ela em todas as aulas compartilhadas, seguindo-a como um cachorrinho devotado. Tentei atraí-la para conversas na hora do almoço no refeitório e a convidei ansiosamente para todos os eventos depois da escola. Na minha paixão, fiz um espetáculo de mim mesmo, para a diversão dos nossos colegas de classe, incluindo Nancy. No entanto, por volta da metade do nosso 10º ano, a percepção de Nancy sobre mim mudou. Eu ingenuamente acreditei que era porque ela finalmente reconheceu o que eu havia sentido o tempo todo, nossa conexão destinada. Só muito mais tarde descobri o verdadeiro motivo de sua mudança de ideia. Devido ao momento do meu aniversário e aos requisitos de idade do sistema escolar, comecei o jardim de infância aos 6 em vez de 5, perdendo o limite por apenas 4 dias. Então, na metade da 6ª série, tive um apêndice rompido, o que me fez perder tanta escola que tive que repetir de ano. Consequentemente, me vi 2 anos mais velho que meus colegas da 10ª série, com 17 anos, enquanto eles tinham 15. Essa diferença de idade me deu certos, privilégios, como ter carteira de motorista e acesso a um carro graças a pais indulgentes. Com meu próprio transporte, eu desfrutava de liberdades que meus colegas não tinham. Esses fatores nunca passaram pela minha cabeça até que um dia Nancy se aproximou de mim no refeitório da escola e perguntou: "Você não gosta mais de mim, Robbie?" "Claro que sim, Nancy. Por que você pensaria o contrário?" Eu respondi. "Você nunca mais me chamou para sair", ela lamentou. "Parei de pedir porque você sempre me rejeita", expliquei. "Isso não significa que eu não estava interessado em você. Meus pais não me deixaram namorar até eu completar 15 anos, e mesmo assim minha mãe sempre me alertava para não levar muito a sério qualquer cara. Você era o único com quem eu podia considerar levar a sério, então eu tinha que manter distância." Pensando bem, eu deveria ter reconhecido isso como um completo absurdo, mas eu estava tão apaixonado por ela que sua presença na minha mesa, envolvida em uma conversa, me distraiu de questionar a falsidade que ela estava contando. Apesar de vê-la em um encontro desde que começamos a 10ª série juntos, levei um ano para juntar tudo e perceber que tinha sido enganado. Mas voltando ao refeitório. "Então o que é diferente agora?" eu perguntei. "Eu vi você com outras garotas e finalmente decidi que deveria fazer um movimento antes que outra pessoa te arrebate para um relacionamento sério. Eu tinha saído com algumas pessoas, me envolvido em beijos e sessões de amassos, até flertado um pouco, mas nunca com alguém com quem eu imaginasse um relacionamento sério." "Você está sugerindo que nos tornemos exclusivos?" eu questionei. "Não saberemos até que tenhamos passado algum tempo juntos, mas em 6 meses ou um ano, não quero me arrepender de não ter aproveitado a chance de estar com você", ela respondeu. Isso marcou o começo. Eu prontamente a convidei para sair e ela aceitou. Fiquei eufórico. Nancy tinha concordado em sair comigo. Era só um filme Hot Beer Float na loja de malte do Harry depois, mas eu estava com a garota com quem esperava ficar para sempre. No nosso segundo e terceiro encontros ela me beijou na bochecha e, embora possa parecer bobo, eu me abstive de lavar o rosto por 2 dias depois. Então chegou o fim de semana em que Nancy sugeriu ir ao lago e eu concordei. Ela então perguntou se estava tudo bem para sua melhor amiga Bev e o namorado de Bev se juntarem a nós e eu disse sim. Nós nos divertimos,
mas quando tentei beijar Nancy corretamente quando a deixei em casa, só recebi um selinho nos lábios. Apesar dos meus fortes sentimentos por ela, percebi sua relutância. Presumi que ela achava que era muito cedo para termos intimidade. Depois daquele fim de semana no lago, todo encontro com Nancy se transformou em um encontro duplo com as amigas dela. Vale mencionar que o carro que eu tinha era uma perua Ford Galaxy 500 que acomodava 9 pessoas. Não era o típico carro de adolescente, mas meus pais o compraram por um bom preço. Logo, o carro que podia acomodar 9 sempre tinha 9 pessoas dentro, às vezes até 10 ou 12, dependendo da familiaridade de todos uns com os outros. Nancy geralmente decidia para onde íamos, mas eu não me importava porque eu só queria estar com ela. Eu não percebia que ela passava mais tempo com nossos amigos do que comigo, onde quer que fossemos. Parece ingênuo, mas não me ocorreu que eu estava sendo usado porque eu tinha um carro e uma carteira de motorista. Conforme progredimos, percebi que nos beijávamos melhor e nos tornamos mais íntimos, então pensei que tudo estava indo bem. Só quando o verão acabou e entramos no 11º ano é que percebi a importância da situação. Meus colegas de classe estavam fazendo 16 anos, tirando suas carteiras e ganhando acesso a carros, alguns por meio do apoio dos pais, como o meu. Sempre me lembrarei daquele dia, 12 de setembro. Eu estava sentado no refeitório da escola esperando a chegada de Nancy. Quando ela finalmente apareceu e sentou-se ao meu lado, ela me deu uma notícia inesperada. Sinto muito, Rob, mas não posso continuar a vê-lo. Meus pais acreditam que as coisas estão ficando sérias demais entre nós e eles acham que não é adequado para alguém da minha idade se envolver tanto, ela disse, antes de prontamente me deixar sozinha na mesa. Para piorar a situação, quando a escola terminou e eu fui para o estacionamento dos alunos, testemunhei Nancy entrando em um carro com John Woodman. Eles se beijaram antes de ir embora. Notavelmente, o carro que Woodman dirigia tinha etiquetas temporárias indicando que ele havia sido adquirido recentemente. Conforme eles desapareciam de vista, eu me peguei refletindo sobre eventos passados, relembrando momentos do verão que eu tinha esquecido. Percebi que Woodman frequentemente nos acompanhava em passeios em grupo e Nancy parecia gravitar em direção a ele mais do que aos outros. Houve momentos em que ela desapareceu e, ao me lembrar, não consegui colocar Woodman por perto durante esses momentos. Apesar dos sinais, eu estava muito apaixonado por Nancy para ver a verdade sobre ela. 2 dias depois, em um intervalo de 48 horas, 2 eventos significativos ocorreram que mudaram drasticamente minha perspectiva. O primeiro foi saber de meus colegas que Nancy havia declarado seu relacionamento com Woodman como exclusivo. Essa revelação ocorreu em uma quinta-feira. Depois disso, no sábado à noite, fui a uma reunião na residência de Adolphus Thomas, onde o fumo era predominante. Apesar de não ser fumante, o cheiro penetrante ocasionalmente me incomodava, me levando a sair para respirar ar fresco. Passava um pouco das 7 quando me vi do lado de fora. Becca Marsh e Audrey Totten surgiram, provavelmente buscando o mesmo descanso. Sem saber da minha presença, elas se envolveram em uma conversa, discutindo sobre mim sem saber. Em vez de me revelar como normalmente faria, fiquei em silêncio e imóvel, absorvendo o diálogo deles. Você acha que haverá fogos de artifício quando Nancy e John chegarem? Não seria ótimo se Rob os confrontasse? Eu simplesmente não consigo ver. Rob é muito bondoso. Sim, é uma pena que ele seja tão alheio quando se trata de Nancy. Eu sei que gostaria de ter alguém tão dedicado a mim. Você acha que ele percebe o quanto ela o usou? Que ela estava apenas esperando o tempo até que John tirasse sua carteira e um carro? Duvido. Ele não consegue pensar mal de Nancy. Ele é apaixonado por ela desde o colegial. Que pena. Não entendo por que ele nunca percebeu os modos manipuladores dela. Ele não tem a mínima ideia sobre Nancy. Como ele não sabia que ela estava saindo com John durante a semana? Aparentemente, ela disse a ele que seus pais a proibiram de namorar durante a semana, e como Rob trabalhava meio período naquela época, ele nunca percebeu. É triste que ele esteja tão obcecado por Nancy. Eu gostaria de ter saído com ele, não só porque ele tem um carro. Eu entendo o que você quer dizer, mas ele estava tão absorto em Nancy que não percebeu o resto de nós.
Ouvindo-os, meus sentimentos por Nancy desapareceram. Saindo das sombras, eu disse, você está certo, eu não tinha a mínima ideia. Mas o que eu não entendo é por que vocês, meus supostos amigos, nunca intervieram. Minha aparição repentina os surpreendeu, deixando-os sem palavras. Virando-me, voltei para dentro de casa. Assim que minha mão tocou a maçaneta, Audrey me chamou. Espere. Rob. Eu os encarei novamente, enquanto Audrey continuava. Nós nunca tocamos no assunto porque somos seus amigos. Temíamos que você estivesse tão sob a influência dela que não acreditaria em nós, e você poderia até ter acabado com nossa amizade. Esperávamos que você percebesse, sem nossa intervenção. Sem uma palavra, voltei para dentro, onde notei que Nancy e John tinham chegado. A tensão na sala era palpável. Talvez todos tenham antecipado meu confronto, mas eu me aproximei de Dolph e disse, obrigado pelo convite, Dolph, foi uma ótima festa, mas preciso ir embora. Vejo você na escola na segunda-feira. Enquanto dirigia para casa, o peso de tudo me atingiu, e tive que parar para chorar. Levei meia hora para me recompor o suficiente para continuar a jornada para casa. Desde segunda-feira na escola, notei que John e Nancy estavam me evitando ativamente. Em vez de me concentrar nisso, concentrei-me em seguir em frente com minha vida. Olhando ao redor, observei que muitas das minhas colegas de classe eram solteiras, então decidi começar a namorar. Experimentei uma pequena forma de retribuição com Nancy e Woodman. Um sábado no início de outubro, um grande grupo de nós foi ao lago para festejar até o pôr do sol. Conforme a noite foi ficando mais fria e as pessoas começaram a ir embora, aproveitei a oportunidade para nadar até uma boia a cerca de 100 metros da costa. Deitado de costas, olhando para as estrelas, eu sabia que talvez não tivesse outra chance de fazer isso até o verão seguinte. Quando voltei para a praia, descobri que todos, exceto Nancy e Woodman, tinham ido embora. O carro de Woodman estava estacionado a cerca de 30 pés do meu, e quando me aproximei do meu carro, vi os dois parados ali, examinando seu pneu traseiro direito furado. Entrei no meu carro, liguei, mas antes que eu pudesse ir embora, Woodman se aproximou de mim. Abaixei a janela, e ele disse, encontrei um problema, Rob. Meu pneu está furado, e não tem um step. Antes que ele pudesse continuar, respondi, que pena, John, e fui embora, deixando-os no escuro e a 10 milhas de distância do telefone mais próximo. Nos 15 anos seguintes, frequentei a faculdade, consegui um bom emprego, mas continuei solteiro. Eu fui a muitos encontros, tive minha cota de encontros românticos, mas nunca encontrei uma mulher com quem eu quisesse me comprometer. Tudo mudou quando a empresa para a qual eu trabalhava foi adquirida por uma corporação maior. Naturalmente, havia ansiedade entre os funcionários, considerando os resultados típicos de tais aquisições. Uma equipe de transição chegou, e as mudanças começaram a acontecer. Felizmente, a maioria das mudanças foi positiva. Como você provavelmente sabe, toda empresa tem sua parcela de funcionários ineficazes que avançam por bajulação em vez de mérito. Tínhamos mais do que nossa cota justa, mas a equipe de transição lidou com eles rapidamente. Surpreendentemente, meu chefe estava entre os demitidos, para meu espanto e de muitos outros, fui promovido ao cargo dele. Após a reorganização e implementação do novo sistema de computador, nosso novo CEO e sua equipe nos fizeram uma visita. O chefe da equipe de transição os estava guiando, e eles se aproximaram de mim enquanto eu estava na produção, falando com o supervisor de turno. Fui apresentado ao Sr. Coleman, 2 vice-presidentes e sua assistente pessoal, Sra. James. A Sra. James era deslumbrante, e imediatamente senti uma pontada de ressentimento em relação ao Sr. James, apesar de nunca tê-lo conhecido. A mulher era cativante, e eu invejei o fato de que ele a tinha, e eu não. Conforme o grupo se movia, achei difícil desviar o olhar dela. O supervisor de turno, Mike Ebers, me cutucou, me tirando do meu transe. Ei, Rob, você está aí? Virei-me para ele, sorri e comentei, ela realmente chama a atenção, não é? Antes de retornar às minhas tarefas. Mais tarde, enquanto eu estava em meu escritório trabalhando em relatórios, a Sra. James entrou inesperadamente.
Sem preâmbulo, ela sentou-se na minha frente e disse: acabei de vir do RH e, de acordo com seu arquivo, você não é casado. Você tem um parceiro? Desculpe-me, respondi, surpreso. É uma pergunta simples. Você é solteiro? Ou tem um noivo ou namorada? Decidi testar a coragem dela respondendo: tenho alguns encontros casuais, mas nada sério. Ótimo. Eu não gostaria de interferir em um relacionamento forte, então para onde vamos no nosso primeiro encontro? Só para você saber, eu não sou um amante de frutos do mar. Um primeiro encontro? Desculpe, mas eu não mexo com mulheres casadas. Isso é justo, mas eu não sou casada, sou viúva. Lamento ouvir isso. Não precisa. Eu não sou assim. Meu falecido marido Herbert morreu em um acidente de carro. O acidente aconteceu por causa da mulher com quem ele me traiu enquanto dirigia. Olhar para ela me lembrou dos pensamentos iniciais que tive quando nos conhecemos, me levando a arriscar. Na verdade, não tenho planos para esta noite, se você estiver disponível. Curiosamente, aconteceu de eu estar livre esta noite. Ela enfiou a mão na bolsa, pegou um pedaço de papel e me entregou. Olhando para ele, percebi que eram instruções para chegar à casa dela. Olhei para ela surpreso e perguntei: você estava tão confiante assim em mim? Percebi o jeito que você olhou para mim e, depois de revisar seu arquivo, pensei que valia a pena tentar. Que horas? 6h30, e vista-se casualmente. Jeans ou calças compridas servem. Vejo você então. Ah, a propósito, eu sou Judite, mas prefiro Judy, ela disse antes de sair. Enquanto ela se dirigia para a porta, não pude deixar de notar o balanço gracioso de sua figura impressionante. Eu me peguei pensando por que Herbert, que ele descanse em paz, se afastaria de algo tão cativante. Não quero soar ingênuo. Eu tive minha cota de experiências, e é possível que Heber fosse simplesmente incapaz de resistir aos seus impulsos, mas pode ter havido algo sobre Judy James que o levou a isso. De qualquer forma, fiquei cativado pela aparência da Sra. James e intrigado por seu comportamento assertivo, e estava ansioso para ver onde as coisas poderiam levar. Quando cheguei para pegar Judy às 6, fiquei impressionado com a elegância de sua casa e vizinhança. Parecia claro que tanto Herbie quanto Judy eram bem recompensados por seu trabalho. Judy exalava sensualidade em seus jeans e top revelador. O top estava amarrado logo abaixo do peito, chamando a atenção para sua barriga lisa adornada com um piercing no umbigo. Ela me recebeu descalça e me levou para a sala de estar, gesticulando em direção ao sofá onde me sentei. Ela comentou: eu estava esperando você chegar antes de decidir qual desses usar. Ela vasculhou uma bolsa que estava sobre uma mesa lateral e pegou um tênis e um salto alto de tiras. Honestamente, o tênis teria sido mais prático para o que eu tinha planejado, mas saltos altos sempre foram uma fraqueza minha, então sorri e comentei: o salto. Ela riu e respondeu: tive a sensação de que era isso que você escolheria. Sentando-se, ela calçou os saltos, levantou-se graciosamente e virou-se na minha frente. Eles serviriam para uma aparição pública? Ela perguntou. Mais do que o suficiente. Na verdade, se fossemos mais conhecidos, talvez nem conseguíssemos sair de casa, brinquei. Ela riu, me dando um sorriso radiante. Perfeito. Era exatamente esse o visual que eu queria. Decidi levá-la ao bar do Bud. Na minha opinião, o Bud servia o melhor round de meia libra do estado, e meus planos para a noite eram simples. Comam alguma coisa e aproveitem algumas bebidas enquanto conversam em uma cabine para se conhecerem melhor. No entanto, esse plano foi rapidamente abandonado ao entrar na porta da frente de Bud Pó. Fantástico, Judy exclamou. Eles têm mesas de sinuca. Nós pegamos algumas rodadas de ground round e algumas bebidas, mas não passamos muito tempo sentados e conversando na cabine. Eu sempre me considerei um jogador decente na mesa de sinuca, mas Judy poderia facilmente competir com um hustler profissional. Ela estava no processo de me vencer pela terceira vez quando alguns dos meus amigos e suas esposas chegaram. Acabamos combinando 2 mesas e jogando duplas na mesa de sinuca. Eventualmente, paramos de jogar e sentamos para beber e conversar.
Embora eu pudesse dizer que Ben, Jerry, Clara e Brenda estavam curiosos e ansiosos para fazer perguntas, nossa conversa permaneceu bastante geral até que Judy pediu licença para ir ao banheiro. Então, em um estranho ritual que nós, homens, nunca compreenderemos, Clara e Brenda também se levantaram para acompanhá-la. Eu nunca compreendi isso direito. Caras normalmente não vão ao banheiro juntos. Assim que as garotas não estavam mais visíveis, Ben comentou, nossa, Rob, onde você a encontrou? Jerry entrou na conversa, eu vi você no vestiário da academia e tenho uma ideia aproximada da sua renda, então não pode ser essa. Como diabos você conseguiu fisgar alguém como ela? Para ser completamente honesto, não tenho certeza. Eu estava no meu escritório um dia fazendo minhas próprias coisas e ela entrou, sentou na minha frente e disse, eu quero você. Eu dei uma olhada nela e decidi dar a ela o que ela queria. É, certo, zombou Ben. Jerry acrescentou, não estou bêbado o suficiente para acreditar nessa história. Ela é apenas uma colega e foi nosso primeiro encontro. Chamá-la de apenas mais uma mulher é como chamar o diamante Hope de apenas mais uma pedra. Se você deixá-lo escapar, eu vou abandonar Clara e persegui-la eu mesmo. Eu sabia que Ben estava exagerando porque Claro tinha na palma da mão, mas a conversa deles levantou uma questão que estava na minha mente desde que Judy apareceu no meu escritório. Eu nunca fingi ser alguém que não sou, sou apenas um cara comum. Em todos os aspectos, sou mediano. Resumindo, não sou nada especial, enquanto Judy é definitivamente excepcional. Então a pergunta permanece, por que eu? Por que ela estava me perseguindo? Honestamente, não fazia sentido para mim. As meninas retornaram à mesa e Clara se desculpou. Desculpem pela demora, mas demorou um pouco para finalizar nossos planos. Que planos? Ben perguntou. Bem, na verdade, há várias. Primeiro, estamos organizando um churrasco neste domingo para apresentar Judy a todos os nossos amigos. Depois, há algumas festas planejadas, mas o momento exato ainda é incerto. Olhei entre Judy e Clara, depois de volta para Judy, que me lançou o mesmo sorriso radiante de antes. Parecia que eu estava agora amarrado em um churrasco, e se eu quisesse continuar vendo aquele sorriso, era melhor eu entrar no jogo. Também notei olhares curiosos de Clara e Brenda, expressões que eu não conseguia decifrar. Olhando para o meu relógio, percebi a hora e disse, odeio encurtar as coisas, mas amanhã é dia de trabalho para mim e preciso ir para casa e dormir um pouco. Jerry entrou na conversa, odeio te dar essa notícia, mas dormir não vai te fazer bem. Nunca se sabe, Judy interrompeu. Beleza é subjetiva, afinal. Brenda riu, acrescentando, amém a isso. Enquanto levava Judy para casa, ela expressou seu carinho por meus amigos e mencionou sua expectativa de conhecer mais deles no churrasco. Ao longo das 9 horas desde que Judy entrou no meu escritório e depois se juntou a mim para a viagem de volta para sua casa, minha curiosidade se intensificou constantemente. Concluí que a melhor maneira de lidar com essa curiosidade era ser tão direta quanto ela parecia ser. Aproveitando o momento, eu disse, é hora de contar a Robert o que realmente está acontecendo aqui, Sra. James. O que você quer dizer exatamente? Você sabe exatamente o que eu quero dizer. O que fez você visitar o RH, pegar meu arquivo e sentar na minha cadeira de escritório perguntando sobre nosso primeiro encontro? Você provavelmente vai rir se eu te contar. Talvez, mas qual é o problema? Eu presumo que as coisas estão indo de acordo com o planejado até agora, e não estou descontente com isso, então duvido que minha risada mudaria alguma coisa. Deixe-me perguntar uma coisa. Você acha que é possível que exista algo como amor à primeira vista? Eu não só acredito, como já experimentei isso. Infelizmente, foi só do meu lado. A jovem em questão não sentiu o mesmo. Deve ter sido difícil, principalmente. Então você está me dizendo que se sentiu atraído por mim desde o momento em que pôs os olhos em mim? Não tenho certeza se foi amor à primeira vista ou não. O que eu sei é que quando te vi pela primeira vez, meu pensamento imediato foi que eu tinha que te conhecer. Nunca me senti assim por nenhum outro homem, nem mesmo com meu falecido e não lamentado marido quando nos conhecemos. Uma das minhas características é ir atrás do que eu quero, então eu te persegui. Então,
Qual é o próximo passo no seu plano? Ah, não, querida, o próximo passo é com você. Você sabe onde eu estou. Agora é sobre onde você quer ir. Acho que nós dois sabemos a resposta para isso. Você mencionou ter notado minha reação quando te vi pela primeira vez, mas quero deixar claro desde já que não sou facilmente influenciado. Você vai ter que se esforçar. Não era para ser essa minha fala? Talvez 20 anos atrás, mas esta é uma nova era. Homens e mulheres devem estar em pé de igualdade agora. Posso ver que tenho muito trabalho pela frente se eu quiser conquistar você. Não será fácil, querida. Qualquer relacionamento que eu entrar será uma parceria igualitária. Tudo bem, homem progressista, o que vem depois? Aonde você gostaria de ir e o que gostaria de fazer amanhã à noite? Depende de você. Não, não é, precisamos nos conhecer melhor, aprender as preferências um do outro. Hoje à noite foi minha escolha, então amanhã é sua. Vou planejar algo para sábado e você já organizou o domingo. Depois disso, vamos descobrir. Depois de vê-la em casa, acompanhei-a até a porta e agradeci pela noite agradável. De repente, ela me abraçou e me beijou nos lábios, me pegando de surpresa. Nós nos beijamos por cerca de 5 minutos antes de nos afastarmos. Então ela olhou para mim e disse, eu não sou alguém que se deixa persuadir facilmente e não sou promíscua, mas nós dois entendemos aonde queremos que isso nos leve. Precisamos mesmo fazer alguma coisa? Você tem certeza sobre isso? Absolutamente. Por que isso importa? Eu tenho desejado ela desde o momento em que a vi, então por que não continuar? Pode dar certo ou não, e se não der, pelo menos eu vou tentar. Lidere o caminho. Ela pegou minha mão e me levou para dentro de casa, direto para o quarto. Era uma intimidade agradável. Desabando ao lado dela, ela olhou para mim e disse, temos que fazer de novo. Preciso saber se isso vai acontecer de novo. Não sou contra essa ideia, mas preciso de um tempo para me recuperar. Tenho certeza de que posso acelerar o processo, ela disse se movendo em minha direção e, literalmente, em 20 minutos, cheguei ao meu limite. Quando comecei a me levantar, ela perguntou sobre minhas intenções. Estou indo para casa. Preciso tomar um banho antes do trabalho. Você poderia tomar um banho aqui? Talvez, mas minhas roupas são feitas em casa. Não posso ir trabalhar de jeans e camisa polo. Eu queria me aconchegar em você e acordar em seus braços. Da próxima vez. Que horas devo buscá-la hoje à noite? Que tal às 6? Vista uma jaqueta esportiva casual. Enquanto dirigia para casa, pensei sobre o que poderia estar incomodando Herbert e James para ser infiel à esposa. Ela era incrivelmente linda e apaixonada na cama. O que o havia desviado? Seria uma falha em seu caráter ou talvez algo que Judy havia provocado. Eu esperava fervorosamente que o problema estivesse na incapacidade de Herb de permanecer fiel, pois eu já me encontrava cativado por Judy. O dia seguinte no trabalho foi incrivelmente agitado e Judy não passou pela minha cabeça até o fim da tarde. Às 3 horas, minha secretária me alertou que uma senhora James estava na linha e perguntou se ela deveria conectar a ligação. Como Iris, minha secretária, não estava presente durante a visita do Sr. Coleman, ela não sabia quem era a senhora James. Acredito que você deveria, se valoriza sua posição. A senhora James é assistente pessoal do Sr. Coleman. Você sabe quem é o Sr. Coleman, não sabe? Entendido, chefe. Passando para ela na linha 3. Atendi o telefone e disse, espero que não seja uma ligação de cancelamento. Claro que não, mas preciso ajustar o horário. Vou ficar preso em uma reunião até 15 para as 6. Você pode me pegar às 7? Vejo você às 7. Beijos, amor. Beijos e amante? Eu gosto bastante do som disso. Eu a busquei às 7 e perguntei, para onde? Centro, Talbot Street. Eu dirigi para o centro e perguntei, como foi sua reunião? Foi produtiva. Estou curiosa, o que exatamente uma assistente pessoal faz? Para ser honesta, sou basicamente uma secretária glorificada.
Eu simplesmente não passo o dia todo atrás de uma mesa. Acompanho o chefe em todos os lugares, anotando conversas, observações e administrando sua agenda. É isso. Eu sou essencialmente a sombra dele. Tenho a sensação de que você está minimizando um pouco, mas parece significativo mesmo assim. Próxima pergunta. Para onde estamos indo? Vamos para Talbot Assistant para aproveitar um vinho gelado e observar as pessoas. Isso não me dá muito para prosseguir. Foi você quem sugeriu que nos conhecêssemos melhor. Só quero ver sua reação quando chegarmos. Quando chegamos ao cruzamento da Talbot com Assisted, ela indicou onde estacionar e então me levou para a Galeria de Arte de Ashland. Ao entrar, ela disse, eu conheço uma garota da academia onde eu malho que é uma artista e ela está apresentando uma exposição aqui neste fim de semana. Eu queria vir e mostrar algum apoio. Antes que eu pudesse responder, uma ruiva marcante entrou na sala, me viu, exclamou, Rob, e correu até mim, me dando um abraço e um beijo na bochecha. Retribuí o abraço e disse, como vai, Mel? Não tinha ideia de que você viria. Eu também não, até que meu par me arrastou para cá. Claramente envolvida em me cumprimentar, ela não tinha notado minha companhia. Ela olhou para Judy e seus olhos se arregalaram. Judy. Ela olhou entre Judy e eu, então de volta para Judy. Sabe, Rob, estou tentando conhecê-lo. Imagino que você o conheça. Mel e eu fomos para a escola juntos, expliquei. Imagino que Mel seja a artista que você veio ver? Isso mesmo. Mel interrompeu, eu alcanço vocês dois mais tarde, mas por enquanto, preciso me misturar. E ela andou até lá para cumprimentar um casal que tinha acabado de chegar. Vocês estudaram juntos? Não exatamente. Nós frequentamos a mesma faculdade na mesma época, mas não tivemos aulas juntos. Então como vocês se conheceram? Eu precisava de dinheiro e havia um aviso no quadro de avisos de que o departamento de arte precisava de 2 modelos masculinos, então me inscrevi, foi onde conheci Mel. Esse é um romance passado com o qual eu deveria me preocupar? De jeito nenhum. Ela é só uma amiga, respondi sinceramente, omitindo convenientemente a parte com benefícios depois de amiga. A última vez que eu vi, ela estava noiva. Isso também é verdade. Nosso relacionamento casual terminou quando Mel me informou que encontrou alguém com quem queria um relacionamento sério. Judy e eu andamos por aí examinando as obras de arte expostas nas paredes e cavaletes. De repente, Judy parou e apontou para uma pintura, exclamando, é você. Olhei para ela, reconhecendo-me na obra de arte. A pintura era intitulada No em Repouso e era essencialmente uma reinterpretação do renomado No Reclinado de Amadeo Modigliani, mas com um sujeito masculino em vez de uma mulher. Ela viu você pelado? Judy perguntou. Junto com outros 17 estudantes de arte, eu respondi. Estou com inveja, Judy brincou. Foi então que Mel se aproximou de nós e comentou, vocês gostam do meu modelo favorito? Judy riu e brincou, quanto? Eu tenho o lugar perfeito para pendurá-lo. Desculpe, mas esse não está à venda. Mel respondeu. Eu só o exibo em exposições porque atrai muitos pedidos de comissões para replicá-lo, substituindo a figura masculina pelo marido ou namorado do cliente. É uma peça bem lucrativa. Uma certa mulher chegou e levou Mel embora. Quando eles saíram, Judy olhou para mim e comentou, tenho a sensação de que ela não vai vender, talvez por uma conexão pessoal ou pelo assunto. O que você acha? Eu respondi, está tudo no passado para mim. E realmente estava. Mel e eu tivemos um caso apaixonado por alguns anos, mas eventualmente percebemos que nossa compatibilidade era limitada ao quarto. Nós nos acomodamos em um acordo de amigos com benefícios sabendo que não levaria a lugar nenhum. Depois da galeria, jantamos no Duke's Chachos e depois fomos para o Pitch para beber e dançar, já que nenhum de nós tinha que trabalhar no dia seguinte. Quando a deixei na porta, ela se virou para mim depois de destrancá-la, me abraçou e me beijou. Afastando-se, ela perguntou, pronta para uma repetição da noite passada? Olhei em seus olhos sabendo que não queria deixá-la ir. Ela tinha me capturado e eu precisava garantir que ela queria ficar comigo. Sorrindo, respondi,
absolutamente. Durante o café da manhã, ela mencionou: eu já tive o grande casamento e toda a excitação que vem com ele e eu preferiria não passar por tudo isso de novo, a menos que seja isso que você queira. Fiquei surpreso com a declaração dela e respondi: não é um pouco cedo para isso? Nós não nos conhecemos tão bem ainda. Isso é verdade. Mas eu me conheço bem o suficiente para saber o que quero em um parceiro e acredito que você se encaixa no perfil. Você mencionou ter experimentado amor à primeira vista, então entende o que estou sentindo agora. A única questão é: quanto tempo você quer gastar para me conhecer melhor? Não tenho certeza. Teremos que esperar para ver no churrasco de Ben e Clara. Meus amigos conheceram minha nova namorada e pareceram impressionados. Marsha Bing me puxou de lado e aconselhou: não estrague isso, Rob. Comprometa-se com ela antes que você a perca. Mais tarde, Ben e Jerry me puxaram de lado e perguntaram sobre a despedida de solteiro. Confuso, perguntei o que eles queriam dizer. Você se lembra de quando nos conhecemos no Boots? Clara mencionou um churrasco e algumas festas, uma das quais foi sua despedida de solteiro e o chá de panela de Dude. Ben explicou. Aparentemente Judy já tinha dito às amigas no banheiro que pretendia se casar comigo quando eu a pedisse em casamento. Não demorou muito. Em 3 semanas, abandonei a luta. Eu cedi um domingo e ela sugeriu: que tal sexta-feira? Faremos a carteira e os exames de sangue amanhã e até quinta-feira o período de espera de 3 dias terá acabado. Podemos ir à prefeitura na sexta-feira. Isso parece bom para mim. Só mais uma coisa precisa ser cuidada. E o que seria isso? É um pouco tradicional, mas você precisará pedir a bênção do meu pai para o nosso casamento. Você está brincando? Eu deveria conhecer um homem que nunca conheci e pedir sua permissão para me casar com você? Não se preocupe, querida, meu pai é muito tranquilo. Eu já o informei que pretendo me casar com você. É só uma formalidade, baby. Bem, se eu tiver que fazer, acho que consigo. Ótimo. Vamos jantar com ele amanhã. Você realmente considerou todos os ângulos. E se seu pai olhar para mim e não aprovar? E se ele não gostar de mim o suficiente para persuadi-la a terminar as coisas? Nunca vai acontecer, querida. Eu tenho você e não vou deixar ir. Você é meu homem agora e para sempre. Na segunda-feira, Judy e eu nos encontramos no City County Building para solicitar nossa licença. Depois, fomos à clínica para fazer exames de sangue e depois passamos na minha casa para deixar o carro dela. No caminho para o restaurante do Mário, confessei meus nervos sobre conhecer o pai dela. Não estou exatamente ansiosa sobre conhecê-lo, mas e se ele não aprovar? E se ele disser não? Se ele aprovar, isso não mudará nossos planos. Como eu já disse antes, isso é apenas uma formalidade. Meu pai me conhece bem o suficiente para entender que estou comprometido em ser sua esposa. Mesmo que ele não se aproxime de você imediatamente, ele vai mudar de ideia porque sabe que vai me perder de outra forma. Já deixei claro para ele que estou dedicada a você para o resto da vida. É um acordo fechado no meu livro. Chegamos ao restaurante e pegamos uma mesa no fundo. Pedindo bebidas, não consegui me livrar do meu nervosismo sobre conhecer o pai dela. Não pude deixar de me perguntar o que ele deve estar pensando sobre sua filha anunciar sua intenção de se casar com alguém que ela conhecia há menos de um mês. Judy interrompeu meus pensamentos anunciando que papai está aqui. Olhei para a porta e então me virei para Judy ostentando uma expressão perplexa. O homem que se aproximava da nossa mesa era James Coleman, o CEO da corporação para a qual eu trabalhava. Judy me deu um sorriso cúmplice. Papai já sabe quem você é, então você não é uma surpresa para ele. Bem, ele certamente me pegou de surpresa, retruquei com irritação evidente no meu tom. O sorriso dela vacilou um pouco, mas antes que mais pudesse ser dito, seu pai chegou à nossa mesa. Levantei-me e estendi minha mão, que ele apertou enquanto falava. Se importa se eu te chamar de Rob? Ouvi falar tanto de você ultimamente que sinto que já te conheço. Nem um pouco, Jim. A julgar pela sua expressão, presumo que a princesa não te deu a dica. Princesa? Meu apelido carinhoso para minha filha. Você está certo, Jim.
Ela não me preparou para isso nem um pouco. Pare de falar de Jim, filho. Só me chame de Jim. Olhei para Judy, que gracejava num tom levemente sarcástico. Você tem algumas explicações a dar, princesa. Eu tinha que ter certeza de que tinha te fisgado antes de te apresentar ao papai. Não queria te assustar. A verdade veio à tona. Judy não era apenas assistente do pai. Ela era sua substituta. Enquanto ela desempenhava as funções de Pará, seu verdadeiro papel era prender o negócio de cabo a rabo para que ela pudesse eventualmente assumir as rédeas. O pai dela e eu nos demos bem e depois daquele jantar inicial passamos muito tempo juntos nos 3 dias seguintes. E sim, eu pedi formalmente a mão da filha dele, com o que ele concordou rindo. Depois que as formalidades iniciais acabaram e eu confirmei quem era meu sogro, as coisas ficaram um pouco complicadas, pois discutimos vários assuntos que levaram ao casamento de sexta-feira na prefeitura. Por exemplo, recusei firmemente assumir um cargo na empresa somente porque estava me casando com a filha do chefe. Deixei claro que ganharia meus avanços com base apenas no mérito. Dee achou engraçado e comentou que Judy previu que essa seria sua resposta. Outro ponto de discórdia surgiu quando insisti em um acordo pré-nupcial para garantir que ninguém questionaria meus motivos para me casar com Judy. Por fim, insisti em manter meu apartamento em vez de me mudar para a casa de Judy, pois queria criar novas memórias juntos em vez de viver no passado. No final das contas, minhas preferências prevaleceram. Trocamos votos em uma cerimônia civil, aproveitamos uma semana de lua de mel em Cabo e voltamos para casa para começar nossa vida juntos. Os 6 anos seguintes foram felizes. Judy e eu éramos perfeitamente compatíveis, compartilhando interesses comuns e uma vida amorosa fantástica. A única desvantagem era o trabalho dela, que exigia viagens frequentes com o pai. Ficar longe dela, mesmo por 1 ou 2 dias, era difícil para mim. E então ela se foi. Ela e o pai voaram para Dallas para negociações de contrato, mas no voo de volta a aeronave fretada desapareceu do radar. Quando os destroços foram descobertos, não havia sobreviventes. Judy era a única herdeira de seu pai. Como eu era de Judy, acabei me tornando o presidente e CEO da Coleman Industries. Felizmente, Jim Coleman havia reunido uma equipe capaz e levei 2 anos de colaboração com eles antes de me sentir confiante no papel. 3 anos depois de assumir o controle da Coleman Industries, as coisas se tornaram intrigantes. Foi durante a festa de Natal da empresa que a notei pela primeira vez. Sentados à mesa com Harley Cox, sua esposa Estelle e 2 outros vice-presidentes junto com seus cônjuges, perguntei quem é o cavalheiro na mesa com Bev e Phil Gates e Rich Marge Holbrook. Esse é Spencer Norman. Ele veio de Denver para preencher a posição de Tidell depois que Sam se aposentou. Ele está aqui há apenas 3 semanas, então é improvável que você tenha cruzado o caminho dele até agora. Ele demonstra potencial, dada sua transferência e promoção? Acredito que ele se tornará um dos seus VPs um dia. Ele é tão impressionante assim? Lembra do desastre de produção em Denver? Você me instruiu a resolver ou fechar a fábrica, então dei poder a MC Vane para agir. Ele nomeou Norman como gerente e em 3 meses a produção estava correndo bem. Quando pedi recomendações a Tidell para seu substituto, ele mencionou apenas um nome, Spencer Norman. Após a refeição e os discursos habituais enquanto a banda se preparava para tocar, eu me misturei e conversei. Parando na mesa de Bev e Phil, estendi os desejos de boas festas antes de me dirigir a Norman. Acho que ainda não fomos apresentados. Phil nos apresentou e Norman apresentou sua esposa Nancy. Observando-a, comentei que já faz um bom tempo. Nancy deve ter 12 ou 13 anos. A resposta dela não teve um sorriso em torno disso. Aproveite a noite. Ouvi dizer que a banda é muito boa, eu disse antes de prosseguir para socializar com os outros. Como era meu costume, dancei com as esposas dos meus funcionários, incluindo as da mesa de Phil, exceto uma. Convidei Bev para uma dança e depois Marge. Quando devolvi Marge à mesa, notei que Nancy esperava um convite, mas não o estendi. Depois de agradecer a Marge pela dança, fui embora sem perguntar a Nancy. Durante a noite, sempre que olhava na direção dela, notei o olhar de Nancy fixo em mim, me deixando ponderando seus pensamentos.
Enquanto eu podia imaginar o que os outros na mesa poderiam estar pensando, reconhecendo-a, mas não se envolvendo socialmente dançando com Bev e Marge, mas negligenciando-a, não havia dúvida de que Nancy estava sendo examinada por nossos companheiros. Eu ri internamente contemplando o que Nancy poderia estar revelando ao marido sobre nossa história compartilhada. Ela revelaria a verdade ou descartaria isso como mera amizade de colegial? Para minha surpresa, a resposta para essa pergunta veio inesperadamente. Uma semana após a festa de Natal, minha secretária me informou pelo interfone que um Sr. Norman estava esperando no escritório solicitando alguns minutos do meu tempo. Com um dia lento pela frente e uma pitada de curiosidade, instruí Stella a mandá-lo entrar. Levantei-me para cumprimentá-lo, apertei sua mão e gesticulei para que ele se sentasse. Em que posso ajudá-lo, Sr. Norman? Você pode aliviar minhas preocupações sobre meu futuro aqui ou a falta dele? Desculpe, você poderia elaborar? Seu comportamento com minha esposa na festa foi um tanto frio, o que chamou minha atenção. Naturalmente, perguntei sobre isso. Demorou um pouco, mas finalmente consegui a história completa dela. Estou compreensivelmente preocupado se sua atitude em relação a Nancy afetará minhas perspectivas de avanço na Colemas. Sr. Norman, posso chamá-lo de Spencer? Prefiro Spence. Tudo bem. Spence, então. Ver Nancy trouxe de volta memórias há muito esquecidas, mas quaisquer sentimentos pessoais que eu tenha por ela são separados da Coleman Industries. Minha avaliação de funcionários, incluindo você, é baseada somente no mérito. Seu desempenho determina oportunidades de avanço aqui, não questões pessoais. Nossas decisões são sempre tomadas no melhor interesse da empresa. Quando ele saiu do meu escritório, eu sabia que ele ainda tinha dúvidas, mas isso era natural. Mas eu não conseguia deixar de esperar que sua incerteza despertasse alguma tensão na casa dos Norman. Se ele direcionasse sua frustração para Nancy quando as coisas não saíssem do jeito dele, eu não me importaria nem um pouco. Eu estava sendo vingativa? Absolutamente. Eu me senti em dívida pelo que ela tinha feito comigo. Eu nunca antecipei vingança, mas parecia que o destino a tinha colocado ao meu alcance. Nos 2 anos seguintes, encontrei Spencer e Nancy cerca de 12 vezes em diferentes reuniões da empresa. Fiz um esforço deliberado para evitar interagir diretamente com Nancy, preferindo me envolver com outras pessoas nos eventos. Durante esse tempo, surgiram 2 vagas de emprego, para as quais Spencer se candidatou, mas não conseguiu. Não era uma questão de falta de qualificações, mas sim de Harley e eu sentimos que essas posições não eram as melhores para ele. Foi Harley quem sugeriu Spencer como o candidato perfeito para a vaga iminente de Axel Martin, enfatizando a impraticabilidade de promovê-lo apenas para substituí-lo após a aposentadoria de Axel. Nunca transmitimos isso a Spencer, embora eu suspeite que ele acreditasse que seu histórico conjugal comigo influenciou suas perspectivas de emprego. Não pude deixar de sorrir ao pensar em como ele poderia ter tratado Nancy quando preterida para promoção. No entanto, Spencer recebeu aumentos e bônus que provavelmente o impediram de buscar oportunidades em outros lugares. Um mês após sua última aplicação mal-sucedida, fizemos nosso piquenique da empresa. Spencer e Nancy compareceram e eu continuei meu padrão de evitar interação direta com Nancy. Cerca de 2 horas depois do evento, precisei usar o banheiro. Ao sair, encontrei Nancy me esperando, pronta para abordar o assunto de frente. Por que você está culpando meu marido pelo que eu fiz? Ele não fez mal a você de forma alguma para merecer suas ações contra ele. Embora não fosse verdade, não resisti em retrucar de que outra forma posso buscar retribuição pelo que você fez comigo no ensino médio? Você não tem ideia do quão profundamente me machucou. Pelo amor de Deus, Robert, cresça. Isso foi há anos e nós 2 éramos adolescentes tolos. Você nunca cometeu um erro naquela época. Tenho certeza que sim, mas nunca machuquei ninguém intencionalmente. Você, por outro lado, sabia dos meus sentimentos por você e ainda assim me enganou. Totalmente ciente de que me descartaria assim que eu não fosse mais útil. Isso não foi estupidez, Nancy. Isso foi crueldade total e eu não merecia. Eu me afastei dela com um sorriso irônico.
Sua abordagem sugeria que havia problemas subjacentes em sua vida pessoal, provavelmente decorrentes de comentários feitos por seu marido quando ele não recebeu as promoções que esperava. Avançando para a festa de Natal da empresa. A notícia era de que Axel Martin se aposentaria no final do ano, gerando especulações sobre quem preencheria seu papel. Rumores circularam, estreitando as escolhas para Spencer Norman e Andy Baxter, com Bill Nevert logo atrás. Na metade da festa, Nancy estava me esperando mais uma vez quando saí do banheiro. Antes que ela pudesse falar, brinquei que precisávamos parar de nos esbarrar assim, Nancy. As pessoas podem começar a falar. Ela não entendeu a piada e perguntou se eu poderia ter alguns minutos do seu tempo em particular. Eu respondi que sim e a levei pelo corredor até um depósito. Uma vez lá dentro, comentei que isso era o mais privado que poderia haver agora. O que você está pensando? O que eu posso fazer para convencê-la de que meu marido deveria ficar com a posição de Axel? Ela perguntou. Eu sorri e respondi: até onde você está disposta a ir? Até onde for necessário. Sério? Sim, Rob, sério. E se eu sugerisse que eu quero o que você estava insinuando quando estávamos namorando? É exatamente isso que eu esperava que você dissesse e estou pronto para fazer isso. Não me incomodei em questionar os motivos dela. Simplesmente presumi que ela estava preocupada com a reação do marido se ela tivesse a oportunidade e ele não. Alternativamente, talvez ela o amasse o suficiente para fazer o sacrifício. Eu não entendia por que ela estava se oferecendo. Eu apenas vi isso como um golpe de sorte. Era uma sexta-feira à noite, então eu disse para você aproveitar o fim de semana para pensar e decidir se você está realmente comprometido. Ligue para mim na segunda-feira e me avise. Não preciso pensar sobre isso. Eu já decidi. Só me faça à vontade. Dei a ela meu número de celular e voltamos para a festa. No fim de semana, fiquei pensando se ela realmente ligaria na segunda-feira para confirmar sua decisão. Duvidei, mas essa dúvida desapareceu quando ela ligou às 9 da manhã de segunda-feira. Sinceramente, não esperava que você ligasse. Eu disse que minha mente está feita. Como você quer prosseguir? Posso tirar uma folga do trabalho sempre que precisar e presumo que, como chefe, você também pode. Não estou interessado em um encontro rápido. Quero saborear a experiência. Por mim, tudo bem. Você tem celular? Eu tenho. Me dê o número. Vou providenciar tudo e te ligo de volta. Ela compartilhou o número dela comigo e depois que ela desligou eu liguei para o Hilton do centro e reservei o quarto 502 para o meio-dia do dia seguinte. Então liguei de volta para Nancy e passei os detalhes. Eles estão esperando você, então pegue a chave na recepção e vá para o quarto. Eu duvidava seriamente que Nancy se lembrasse ou mesmo soubesse que 502 era a parte numérica da placa do meu velho Ford. Fiquei imaginando quanto tempo ela esperaria naquela sala antes de me ligar para perguntar onde eu estava. Ela demonstrou muito mais paciência do que eu teria. Só recebi a ligação às 3h15. Onde você está? No meu escritório. Por quê? Porque eu não sou um babaca, Nancy. Eu não mexo com as esposas de outros homens. E eu encerrei a ligação. A decisão de promover Spencer para a posição de Axel tinha sido tomada meses atrás e ele seria informado antes de sair do escritório naquela tarde. Ele poderia adorar contar a Nancy quando chegasse em casa. Quando desliguei o telefone, eu sabia que passaria muitas noites deitado na minha cama, olhando para o teto, imaginando como seria ter a garota que um dia foi minha dona durante meus anos mais jovens. Mas eu superaria isso.